Eles juraram que era só um mito, que nunca existiu. Mas olha só, em 1992, um manuscrito foi encontrado em uma caverna da Turquia. E o que estava escrito ali em uma língua esquecida fez arqueólogos perderem o sono. Pela primeira vez, alguém havia registrado um evento que não existe em nenhum livro de história. Um evento que muda tudo, a origem da humanidade, o verdadeiro papel das civilizações antigas. E o segredo que foi enterrado para sempre. Ou era o que eles queriam. Porque esse manuscrito ainda existe. Mas quase ninguém sabe da sua existência. Tudo começa com uma expedição nas cavernas próximas ao lago Titicaca, na fronteira entre Peru e Bolívia. Um grupo de escavadores locais encontrou uma entrada selada por pedras cortadas com precisão impossível para povos da época. Dentro, havia restos de um altar, marcas simbólicas e uma caixa feita de um material escuro, quase metálico. Dentro da caixa, um manuscrito feito em fibras vegetais, com letras que não pertencem a nenhum alfabeto conhecido. Uma linguagem visual, simbólica, como se fosse um código misturado a imagens. Quando criptógrafos começaram a estudá-lo, perceberam algo estranho. Alguns dos símbolos se assemelhavam a glifos sumérios, outros a ideogramas egípcios. Mas o mais assustador, parte da estrutura do texto seguia um padrão binário, como se quem escreveu já compreendesse linguagem de máquina, milhares de anos atrás. O conteúdo? Uma narrativa, um aviso, uma história que fala de uma raça anterior à humanidade atual, os anciões de luz, que viveram em cidades flutuantes antes da grande inundação. Eles teriam deixado registros codificados em vários pontos do mundo, sob o Egito, na Mesoamérica e na América do Sul. O manuscrito fala ainda de um evento de reinício, um reset planetário causado por desequilíbrio magnético. Segundo o texto, esse ciclo já ocorreu 4 vezes. E estamos próximos da 5ª. O problema? Esse tipo de informação não é aceita pela arqueologia tradicional. O manuscrito foi imediatamente lacrado e levado para estudo em uma base privada na Europa Oriental. Desde então, todas as imagens foram censuradas. Nenhum governo assumiu oficialmente a posse. Mas em 2001, um ex-agente da inteligência polonesa vazou trechos do texto e confirmou. Há instruções para ativar estruturas adormecidas no planeta. O local onde ele foi encontrado não é aleatório. Ali perto existe um portal de pedra conhecido como Puerta de Rayu Marca. Segundo a tradição inca, esse portal é uma passagem para o mundo dos deuses que caminham em luz. E o mais curioso, embaixo dele, foram encontradas marcas semelhantes às do manuscrito. Em 2017, uma nova expedição foi organizada por cientistas independentes. Eles usaram drones com sensores térmicos e detectaram uma anomalia retangular sob o solo, com 12 metros de profundidade. Ao tentar cavar, foram impedidos por forças armadas peruanas. Oficialmente, medidas ambientais. Mas por que tanta proteção a uma ruína esquecida no meio do nada? Teóricos acreditam que o manuscrito menciona diretamente tecnologias que envolvem som e luz como métodos de construção, explicando por que certos blocos de pedra em sítios arqueológicos parecem ter sido moldados e não talhados. Essa técnica desapareceu da história, ou foi escondida. Há também um trecho que sugere que as verdadeiras bibliotecas estão enterradas e podem ser acessadas apenas quando a ressonância do planeta for restaurada. Isso gerou a teoria das bibliotecas etéricas, lugares reais, mas invisíveis, até que certas frequências vibracionais sejam alcançadas. E os paralelos não param. O manuscrito menciona constelações desconhecidas na época. Alinhamentos solares que só agora, com softwares modernos, conseguimos verificar como reais. Ou seja, ele sabia de coisas que só conseguimos provar séculos depois. Em 2023, um novo vazamento revelou imagens de um segundo manuscrito muito parecido com o de Aramumuru, encontrado no deserto da Namíbia.
Isso indicaria que essas mensagens foram espalhadas em diferentes continentes por uma civilização global. O problema? Todas são imediatamente confiscadas ou desaparecem. E se tudo isso não for mito, nem exagero? E se esses manuscritos forem parte de um sistema antigo, um mecanismo de memória planetária deixado por uma humanidade anterior que sabia que seria esquecida? Um detalhe quase sempre ignorado. O manuscrito de Aramu-Muru menciona um metal que canta. Um material capaz de armazenar som, luz e vibração, e que vibra em resposta ao toque humano. Tribos da região falam desse metal como o sangue do sol, e dizem que ele ainda existe, escondido em cavernas subterrâneas protegidas por guardiões invisíveis. Em alguns trechos, o texto parece prever eventos modernos. Cita um tempo de olhos brilhantes, em que as mentes serão vigiadas por máquinas e os céus serão cobertos por metal. Alguns associam isso à era dos satélites, vigilância e inteligência artificial. O manuscrito termina com um alerta. Quando o tempo for dobrado, os portais se abrirão novamente, mas poucos estarão prontos para atravessá-los. Talvez o maior segredo sobre o passado da humanidade não seja o que foi esquecido, mas o que foi deliberadamente silenciado. Se o manuscrito de Aramu-Muru for real e as evidências estão aí, então tudo o que sabemos sobre a nossa origem pode estar errado ou incompleto. Porque a história verdadeira talvez nunca tenha sido escrita, apenas escondida. E quanto mais perto chegamos dela, mais percebemos que há forças trabalhando para garantir que ela nunca seja revelada. Mas uma coisa é certa: a verdade não desaparece. Ela espera até que alguém tenha coragem de olhar de novo. Durante escavações não autorizadas realizadas por exploradores espanhóis nos anos 70, foi encontrada uma câmara subterrânea sob uma montanha próxima ao lago Titicaca, contendo uma espécie de globo tridimensional esculpido em cristal. Esse objeto exibia relevos com formações geográficas desconhecidas e, ao ser exposto à luz, projetava padrões celestes no teto da caverna, incluindo constelações visíveis apenas do hemisfério norte. Ninguém conseguiu explicar como algo assim teria sido construído sem tecnologia moderna. Há registros do século XVI feitos por frades dominicanos na região de Cusco, mencionando um livro feito de folhas que brilham como espelhos. Esse objeto teria sido guardado por xamãs e descrito como um presente dos construtores de antes do sol. O detalhe mais impressionante: o livro só podia ser lido quando exposto à lua cheia, como se fosse ativado por luz prateada. Nenhum vestígio desse artefato foi encontrado desde então. Um antropólogo brasileiro chamado Luiz Severino afirma ter testemunhado um ritual, com descendentes de povos aimarás, em que era utilizado um canto de abertura. Segundo ele, após 33 minutos de entoação contínua, uma rocha no centro da clareira começou a emitir um som grave e vibrou até rachar no meio. Quando questionados, os anciãos disseram que esse era o segredo ensinado pelos anciãos do tempo circular, e que podia abrir as cidades que não têm portas. Se esse vídeo te fez enxergar a história com outros olhos, deixe seu like. Isso ajuda a manter esse tipo de conteúdo vivo na plataforma. Comente aqui embaixo. Você acha que esse manuscrito realmente existiu? Ou é mais uma peça que nunca deveríamos ter encontrado? E se quiser mergulhar em outros segredos que desafiam a história oficial, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muita coisa que ainda precisa ser desenterrada. Então não esqueça. Curta, compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios históricos. E inscreva-se para não perder as próximas revelações.